Cristão e fiel juntam-se a Locás. Locás atravessando a estrada. Claro, ficarei encantado em seguir com vocês. Fiel. Então venha e sigamos juntos. Podemos falar de coisas muito úteis. Locás. Isso me agrada. Falar de coisas boas com vocês ou qualquer outra pessoa me é muito agradável. Estou alegre por encontrar pessoas interessadas nas melhores coisas da vida. Porque, para lhes dizer a verdade, há pouca gente nesses dias que deseje falar de coisas de valor. A maioria de nossa geração está interessada apenas em coisas triviais e sem proveito. Que angústia isso tem sido para mim. Fiel. Isto é realmente lastimável, pois o que neste mundo é mais digno de nossa conversa que as coisas de Deus. Locás. Gosto muito de você. As suas palavras são cheias de convicção. E o que seria tão prazeroso e proveitoso quanto falar das coisas celestiais? Isto é, se a pessoa tem qualquer interesse no que é maravilhoso e duradouro. Por exemplo, se a pessoa gosta de discutir história ou os mistérios da vida, ou se lhe agrada pensar em milagres, onde acharia registros tão fidedignos e tão maravilhosamente relatados como nas Sagradas Escrituras? Fiel. Isso é verdade. Mas ser beneficiado por essas coisas deveria ser o nosso alvo. Locás. É o que digo. Falar desses assuntos é muito proveitoso, porque fazendo isso, a pessoa pode obter conhecimento de muitas coisas, tais como a vaidade das coisas terrenas e o valor das coisas lá em cima. Isso, de modo geral, para ser específico, a pessoa pode, através disso, entender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência de nossas obras, a necessidade da justiça de Cristo e assim por diante. Ademais, pode-se aprender o que é arrepender-se, crer, orar, sofrer, etc. E pode-se ainda conhecer as grandes promessas e consolações do Evangelho, para o próprio conforto, aprender a refutar as falsas doutrinas e opiniões, a defender a verdade e até a instruir o ignorante. Fiel. Tudo isto é verdade, e alegra-me ouvi-lo dizer tais coisas. Locás. Ai de mim! A falta delas é a causa de tão poucos compreenderem a necessidade da fé e da obra da graça no coração, a fim de ter vida abundante e de tantos viverem ignorantemente nas obras da lei, pelas quais ninguém pode ganhar o reino do céu. Fiel. Sim, mas o recebimento dessas coisas é dom de Deus. Ninguém as alcança por esforço humano, ou apenas por falar delas. Locás. Disso eu sei muito bem. Ninguém pode receber nada, a não ser que lhe seja dado de cima. Tudo é pela graça, não por obras. Eu poderia dar-lhe 100 passagens da Escritura que comprovam isso. Fiel. Bem, então o que devemos discutir desta vez? Locás. Qualquer coisa que você deseje. Falarei de coisas celestiais ou terrenas, morais ou espirituais, sagradas ou profanas, passadas ou futuras, estrangeiras ou da pátria, essenciais ou circunstanciais, contanto que tudo seja feito de modo proveitoso. Fiel, pensando um instante em que tipo de pessoa seria Locás, enquanto este subia devagar. Alcançando o cristão, que estava alguns passos à frente, falou-lhe: que companheiro corajoso e bem informado nós temos. Certamente será um excelente peregrino. Cristão sorrindo modestamente. Este camarada, com a língua que tem, desencaminhará aqueles que não o conhecem. Fiel. Você o conhece então? Cristão. Se o conheço? Sim, melhor que ele mesmo. Fiel. Por favor, diga-me que espécie de pessoa ele é. Cristão. Seu nome é Locás, e ele é de nossa cidade. Estou surpreso por você não o conhecer, embora a nossa cidade seja grande. Fiel. De quem ele é filho e onde mora? Cristão. Ele é filho de um tal Falabem. Mora na Travessa Tagarelice e é conhecido como o Locás da Travessa Tagarelice. Não obstante o seu amplo vocabulário, a sua loquacidade e a sua língua lisonjeira, ele é um companheiro lamentável. Fiel. Bem, mas parece ser verdadeiro. Cristão. Sim, fora de casa, para aqueles que não o conhecem bem.
como os quadros de alguns artistas que parecem melhores à distância. Fiel: mas você sorriu, o que quase me levou a pensar que estivesse zombando. Cristão: Deus me livre de zombar deste homem ou de quem quer que seja. Talvez não devesse ter sorrido, mas eu estava sorrindo apenas de sua elevada opinião sobre ele. Longe de mim acusar falsamente alguém. Contudo, dir-lhe-ei que espécie de companheiro é ele. Ele é para qualquer tipo de companhia e de conversa. Orgulha-se de ser adaptável. Como um camaleão, muda a cor cada vez que muda de ambiente. Pode conversar tão facilmente numa taberna como está conversando com você. E quanto mais ele bebe, mais conversa. A religião pura não tem lugar em seu coração, em sua casa ou em seu viver diário. A sua religião está apenas na língua. Ele usa a religião como conversa de passatempo e entretenimento. Fiel: é mesmo? Então estou muito enganado com ele. Cristão: você está enganado se achar que ele é um grande peregrino. Lembre-se do provérbio: dizem e não praticam. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Quando ele fala de oração, arrependimento, fé e novo nascimento, não está falando de sua experiência pessoal, mas meramente repetindo o que ouviu. Já estive em sua casa e já observei tanto no lar quanto fora dele, e sei do que estou falando. O seu lar é tão vazio da religião de Cristo quanto uma clara de ovo é sem sabor. Em sua vida não há sinal de arrependimento ou devoção. Ele é uma mancha e uma vergonha para o cristianismo diante de todos os que o conhecem. O nome de Cristo é escarnecido em toda a cidade por causa dele. Muitos de seus vizinhos falam dele: fora de casa é um santo, dentro de casa um demônio. A família dele também pensa assim. Ele é rude, desagradavelmente grosseiro, com o temperamento de uma serra circular e a língua de um escorpião. Quando se ira, é capaz de xingar a própria mãe. As pessoas que são obrigadas a lidar com ele afirmam que é mais fácil lidar com um criminoso. Se possível, ele irá além do que iria um escroque para enganar, trapacear e defraudar. Contudo, com a sua própria segurança, ele dá um jeito de permanecer dentro dos limites da lei. Ademais, ele está levando os filhos a seguir-lhe os passos, e se ele descobre que um deles está manifestando uma consciência sensível, xinga-o de cabeça dura, estúpido, tolo e medroso. Da minha parte, sou da opinião de que ele, por sua vida perniciosa, tem levado muitos a tropeçar e a cair, e a menos que Deus impeça, será a ruína de muitos mais. Fiel: bem, cristão, eu sou obrigado a acreditar em você, não apenas porque diz conhecê-lo, mas porque sei que você é verdadeiro. Não acho que diria essas coisas com má intenção. Creio serem reais e sei que você acha bom os companheiros peregrinos tomarem conhecimento delas. Cristão: se eu não o conhecesse há mais tempo, poderia ter tido dele a mesma ideia que você teve a princípio. Ou se a fonte de minha informação houvesse sido apenas aqueles que rejeitam a religião cristã, eu teria achado que era difamação, o que frequentemente vem de línguas maliciosas, contra o nome e a confissão de bons homens. Mas por todas estas coisas, sim, e muitas mais igualmente más, posso provar por meu conhecimento que ele é culpado. Além do que, os melhores homens envergonham-se dele. A menção de seu nome àqueles que o conhecem os faz corar. Fiel: bem, vejo que falar e fazer são duas coisas distintas, e daqui em diante observarei mais de perto essa distinção. Cristão: elas são, de fato, duas coisas inteiramente diferentes. Tão diferentes quanto o corpo e a alma. Porque assim como o corpo, sem a alma está morto. O falar sozinho nada mais é que uma carcaça. A prova da religião pura são os frutos. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Disso, Lucas é totalmente inconsciente. Ele pensa que ouvir e falar da religião cristã faz da pessoa um cristão. Ouvir é apenas receber momentaneamente a semente na alma,
e falar sobre ela não é prova suficiente de que o fruto está de fato no coração e na vida. E estejamos certos de que no dia do julgamento os homens serão julgados de acordo com seus frutos. Paulo afirma que alguém pode falar a língua dos anjos e dos homens e não possuir o amor ou a caridade de Deus, sendo nada mais que o metal que ressoa ou o sino que tine. Palavras que não dão vida, faladas por homens ou anjos, não serão ouvidas no reino do céu, entre os filhos da vida. Fiel. Bem, não que eu estivesse demasiadamente afeiçoado à companhia dele no princípio, mas agora estou farto dela. O que faremos para nos livrar dele? Cristão. Vá até ele e inicie uma séria discussão sobre o poder da verdadeira fé que transforma. E indague-lhe abertamente se existe este poder divino em seu coração e em sua vida, e como ele afeta o seu lar e o seu viver. Fiel, deixando-se ficar atrás e sendo alcançado por Lucas.